Queridos, nós estamos muito felizes com o que o Senhor tem feito e nesta manhã eu quero trazer uma palavra ao seu coração que tem a ver com a série que nós temos falado aos domingos. Nós estamos falando sobre eclesia, estamos falando sobre igreja, né? E como compartilhamos nos nossos outros cultos, eu comecei dizendo que a igreja é a manifestação corporal de Cristo na terra, né? Em 3 níveis, nas suas dimensões, nas suas expressões e nas suas realizações. A igreja, ela acaba por ter uma dimensão, uma amplitude de alcance territorial, mas ela também tem as suas expressões através da cultura local ou da igreja local, e ainda as suas realizações que tem a ver com a autoridade sobrenatural no mundo espiritual. A igreja, ela tem isso. Falei sobre então a autoridade da igreja que nos foi entregue por Cristo a cada um de nós, né? Falei também que a igreja somos nós, não o prédio que nós nos reunimos semanalmente, é eu e você. E também afirmei que de fato a igreja deve ser a expressão de Cristo, do corpo de Cristo na terra. Por quê? Porque Atos 17, 28 diz que nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Amém? Então eu fui trazendo toda esse panorama de maneira simplificada para que nós possamos realmente nos aperceber ou compreender de maneira fácil, didática, que igreja é a gente, que igreja sou eu com você. Eu não sou igreja só, eu sou igreja conectada em você. Conectado como? Como conectado por meio de Cristo. Cristo é o que me conecta a você. Falei na outra reunião que numa casa, né, realmente ali irmãos quando tem desavença, ele não vai para o pai e para a mãe da casa dizer assim: eu vou embora porque eu não gosto mais do meu irmão, né? Defendi a tese de que é na casa, nas diferenças, que nós nos ajustamos e nos amamos, né, segundo a vontade de Deus, porque nós estamos vinculados na pessoa de Jesus. Os nossos relacionamentos devem ser em Cristo, amém? Igreja é eu e você. E hoje eu afirmo que igreja é um lugar para se pertencer. A igreja é um lugar para se pertencer. Então hoje, nesta manhã, eu quero trazer a seguinte mensagem para vocês: a igreja que eu sonho pertencer. A igreja que eu sonho pertencer. E eu quero de alguma maneira gerar no seu coração esse mesmo desejo. Eu sonho pertencer a um tipo de igreja. Eu quero compartilhar sobre isso. Se nós estamos falando de eclesia, nós estamos falando de igreja, então nós precisamos perceber que há um tipo de igreja que nós devemos pertencer. Por quê, queridos? Porque essa noção da igreja que se deve pertencer, foi Deus que criou um ambiente para que essa conexão no corpo de Cristo aconteça segundo a vontade dEle. Lucas, melhor dizendo, 1 Coríntios 12, 18 diz que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deus, Ele definiu que eu e você nos tornaríamos parte do corpo dEle nessa terra, e Ele nos colocou a cada um de nós dentro desse corpo, conforme a vontade dEle, para um fim específico, um propósito específico, para que nós pudéssemos, mais do que pertencer, nós pudéssemos estar conectados e servir juntos. Amém? Amém? Então vamos lá. Nós realmente somos valiosos para o funcionamento da igreja. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: você é valioso para o funcionamento da igreja. Fale para ele, profetize para ele: você é importante para a igreja. Amém? Eu quero reforçar isso. A igreja que eu sonho pertencer. Queridos, eu quero convidar você a participar da minha mensagem nesta manhã. Se você acredita nisso que eu vou falar, eu gostaria que você dissesse amém. Eu quero descrever aqui que igreja é essa que eu sonho pertencer.
E se você concordar comigo, você dá um amém aí. Amém? Vamos fazer um teste? Primeira coisa que eu acredito. A igreja que eu sonho pertencer é uma igreja que está firmada da palavra. Está fraco. Quero mais força, irmão. A igreja que eu sonho pertencer é uma igreja firmada na palavra. A igreja que eu sonho pertencer é uma igreja que ama, perdoa e pede perdão. A igreja que eu sonho pertencer é uma igreja que recebe as pessoas com amor sem julgar. A igreja que eu sonho pertencer é uma igreja que se importa uns com os outros, sem se meter onde não é chamado. A igreja que eu sonho pertencer é uma igreja que anda em unidade e vive para agradar o seu Senhor. Começou a ficar, vocês estão meio devagar, parece que vocês estão desanimados, gente. Me ajuda aí. A igreja que eu sonho pertencer é uma igreja que reparte e serve por amor a Cristo. A igreja que eu sonho pertencer, a lista é grande, então que seu amém fique firme aí. A igreja que eu sonho pertencer é uma igreja que chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. A igreja que eu sonho pertencer é uma igreja onde as pessoas são felizes, onde as pessoas são verdadeiras, onde as pessoas não falam mal uma das outras, onde não há inveja, não escolhe a divisão e nem a contenda. Uma igreja bíblica que educa na justiça, corrigindo em amor. Essa é a igreja que eu sonho pertencer. Essa é a igreja que nós devemos sonhar pertencer. Essa é a igreja que a gente tem que edificar. Aí eu lhe pergunto, irmão, essa igreja existe? Alguns irão dizer que não. Eu creio que sim. Ela existe. Agora, de que maneira isso é possível? Ela existe quando cada um de nós deixamos de lado o egoísmo e renunciamos tudo aquilo que interessa somente a mim. Se nós não deixarmos de lado o nosso egoísmo e aprendermos o caminho da renúncia, essa igreja não será edificada. As pessoas entrarão na igreja e não serão amadas, não serão perdoadas. As pessoas entrarão na igreja e serão julgadas. As pessoas entrarão na igreja e serão ofendidas, feridas. E isso é muito provável e possível, porque cada um de nós não estamos fazendo a nossa parte. Os desviados por aí afora, aqueles que não estão mais na igreja de Cristo, ou inseridos no corpo de Cristo, a sua grande maioria foi ferida pelas pessoas da igreja. Porque elas não entenderam que elas são responsáveis por edificar esse tipo de igreja. Se você quer pertencer a uma igreja com essas características, é você que tem que construir essa igreja. Sou eu que tenho que construir essa igreja. É a pessoa que está do seu lado, é a sua esposa, é o seu marido, é o seu filho e é esse irmão que está do seu lado. Porque essa igreja que nós sonhamos pertencer, ela só é possível quando eu decido fazer a minha parte, quando eu decido perdoar, quando eu decido amar mesmo havendo diferenças, quando eu decido apoiar, sustentar, servir, quando eu me posiciono entendendo que eu sou do corpo e como parte do corpo, a vida que flui nesse corpo vem de Jesus, então a minha ação, o meu comportamento é mediante a vida que flui de Jesus. Eu não critico, eu não falo mal, eu não libero palavras ruins ou palavras erradas, eu não julgo segundo o meu senso de julgamento, eu não acuso segundo o meu senso de julgamento, mas eu sou alguém que estou sendo, por estar inseridos no corpo de Cristo, eu estou recebendo vida do Cristo, e a vida do Cristo me muda, a vida do Cristo me transforma,
A vida do Cristo muda a minha cosmovisão de enxergar as coisas. A vida do Cristo muda o modo como eu enxergo o meu irmão. A vida do Cristo me põe num lugar de trabalhar para edificar essa casa. Agora, irmãos, esta igreja é fruto de uma convergência entre céu e terra, na pessoa de Cristo. Ou seja, na cruz de Cristo, a cultura do céu se encontra com a terra corrompida para sarar os homens da terra, para que esses homens, uma vez sarados, edifiquem uma igreja sarada. É meu e seu papel, não é do pastor, é o papel das ovelhas. Nós somos as ovelhas. Está comigo aqui? Eu quero hoje, irmãos, porque eu estou cheio disso. O que o Senhor tem falado ao meu coração a respeito disso, eu estou carregando algo da parte do Senhor em meu coração. Eu quero hoje tentar impartir, transferir sobre você esse entendimento de que nós não somos consumidores de um programa de igreja, porque se nós consumirmos um programa de igreja, nós vamos parar de ser realmente eficazes na expressão corporal dessa igreja, porque nós não vamos participar da edificação de algo lindo que irá se casar com o seu noivo. Você está comigo aqui? A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, versículo 10, que em Cristo Jesus, Ele fez com que tudo se convergesse nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, o que é convergência? É o encontro entre duas coisas, como se elas se cruzassem. Nesse cruzamento de duas coisas, acontece a convergência. E Cristo é a convergência para que essa igreja seja assim. Eu fiz um X, mas se eu virar, isso vai se tornar uma cruz. A convergência entre céu e terra é cruz. Porque na cruz Ele redimiu os tempos. Porque a palavra do Senhor diz que na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo. E Ele, como aquele que foi à cruz, a cruz é o que conecta céu e terra. É o que conecta terra e céu. A cruz é onde a vida da igreja foi gerada. Na cruz é onde a cura da igreja foi gerada. É nessa convergência de Cristo na cruz que nós trazemos o que é do céu para a terra, a realidade do céu, o coração de Deus, o coração de Jesus, o coração do Espírito Santo, a mente de Deus, a mente de Cristo, a mente do Espírito Santo, ela controla a nossa vida, ela muda a nossa vida, e nós estamos permitindo que isso nos transforme, e por nos transformar, nós somos também cooperadores com o Senhor. Eu quero entrar nisso, para que aquele que está ferido ao meu lado seja curado pelo meu servir, pelo meu amar. Eu não gasto tempo em me preocupar com o que não está bom na igreja. Eu gasto tempo em me preocupar com o que precisa se melhorar na igreja. Eu sou alguém que trago respostas do céu. Eu não sou alguém que tento trazer um julgamento segundo o padrão da terra. Porque o julgamento segundo o padrão da terra vai ofender, vai isolar, vai remover pessoas do corpo. Mas quando eu tenho a cultura do céu, a vida de Cristo, eu vou amar na diferença. Eu vou suportar na fraqueza. O débil na fé, ou aquele que ainda é carnal, eu vou amá-lo mesmo que ele seja carnal. E eu vou procurar instruí-lo na palavra do Senhor e na verdade. Eu não vou me eximir de falar a verdade em amor, mas eu vou dizer qual é a verdade, ele gostando ou não, e a escolha é dele depois se ele vai andar na verdade. Mas eu vou dizer, porque é ele que vai fazer as contas dele com o Senhor. Agora, como esta igreja, como ser na verdade essa igreja? Irmão, existe uma diferença entre ser
e estar. Amém? Existe uma diferença grande entre ser e estar. Nós precisamos decidir se nós vamos querer estar numa igreja ou ser a igreja. Você está comigo aqui? Eu quero ser a igreja. Não só, como eu já defendi aqui, mas junto contigo. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz para ele: eu quero ser a igreja junto com você. Amém? Agora, como ser igreja? Eu quero convidar você a abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Eu fiz essa pequena introdução. Eu quero mesmo agora entrar para o que a palavra do Senhor nos ensina, para que nós sejamos essa igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Para que nós sejamos essa igreja, nós vamos entender que há 3 papéis na minha vida como cristão, que a partir de 1 Coríntios 3,9 precisam funcionar. Há 3 papéis distintos como crente, que em 1 Coríntios 3,9 precisa funcionar, para que essa igreja que eu e você sonhamos pertencer, seja edificada, seja construída, para que ela realmente exista com essa essência. Amém? Olha o que o texto diz então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Primeira coisa, o texto diz: somos cooperadores. Segunda coisa, lavoura. Terceira coisa, edifício. Eu e você, como cristãos, nascidos de novo, que estamos conectados no corpo, na nossa vida cristã, efetivamente nós vamos desempenhar esses 3 papéis. E eu vou defender isso e mostrar isso para como isso se dá. Como eu já disse, o primeiro papel, cooperar. Segundo papel, a lavoura. Segundo papel, o edifício. Eu quero mostrar para você como isso está integrado dentro desse aspecto da igreja que nós devemos sonhar pertencer. Porque cada um desses papéis contribuirão para que essa igreja, ela efetivamente passe a existir. Porque isso tem a ver com uma autorresponsabilidade. A sua autorresponsabilidade é importante para que nós edifiquemos a igreja naquelas características. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero destacar é o aspecto de que os cooperadores, eu e você somos os cooperadores com Deus, no trabalho da igreja, na edificação da igreja, no se doar pela igreja, no amar a igreja. Está comigo aqui? A palavra cooperadores, ela tem um significado no grego, sunergos. Ele significa companheiro de trabalho. O Senhor está dizendo que nós, como servos de Cristo, somos companheiros de trabalho dEle, com Ele. Ele nos chamou para trabalharmos junto com Ele. Irmão, como será que seria se nós tivéssemos a consciência de que nós estamos trabalhando do lado de Jesus? Como seria o nosso comportamento? Você no seu trabalho, por exemplo, Jesus chegasse do teu lado e te falasse assim: hoje eu vim trabalhar com você. Hoje eu vim trabalhar com você. Hoje eu vim ser o cooperador no seu trabalho. Alguém crê que Ele faz isso por você? Eu creio que Ele faz isso conosco. Eu creio que Ele está conosco. Ele é Emmanuel, o Deus conosco. Não é verdade? Agora, pensa você na igreja, fazendo alguma coisa, trabalhando em alguma coisa, e você perceber que o que você está a fazer, Jesus está do seu lado, para observar o como você está a fazer.
O como? Se com alegria, se com felicidade, ou com murmuração, reclamação, ou qualquer outro sentimento. Porque Ele está ali. Ele está ali. Porque a palavra do Senhor fala isso. Sabe, quando eu olho para essa igreja que eu sonho em pertencer, nós precisamos compreender que eu estou a trabalhar com Deus para que essa igreja exista, para que essa igreja ela realmente aconteça, porque é uma autorresponsabilidade. O apóstolo Paulo escreveu a Filipenses capítulo 2, no versículo de número 12, ele diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito agora na minha ausência, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer e realizar segundo a sua boa vontade. Quando ele fala sobre desenvolver, ele está falando de uma autorresponsabilidade. O verbo aqui sugere um contínuo desenvolvimento, uma ação ininterrupta de crescimento e avanço na vida cristã. Então o apóstolo Paulo fala uma autorresponsabilidade para cada crente, no aspecto de desenvolver a sua salvação, e ele vai desenvolver em muitos aspectos, vai se desenvolver crescendo espiritualmente, mas vai também se desenvolver servindo a própria igreja, servindo o corpo, servindo pessoas, e edificando uma igreja que está realmente conectada através de Cristo e em amor. Amém? Você está comigo aqui? A segunda coisa que ele nos fala é sobre lavoura. Se a primeira coisa nós entendemos que tem a ver com eu trabalhando com ele, a segunda coisa quando fala sobre lavoura é eu sendo preparado para frutificar. Agora é ele trabalhando em mim. Eu permito desenvolver a minha salvação, eu permito desenvolver a minha expressão como cooperador, eu permito desenvolver a minha natureza de trabalhar para Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos salvos para as boas obras. Então eu permito, através da salvação, ter boas obras. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pelo sangue de Jesus, e a salvação me habilita para servir, porque eu sou cooperador. Eu estou a trabalhar juntamente com Ele. Amém? Nós não podemos perder de vista isso. E na segunda coisa ele fala sobre a lavoura. E lavoura fala de reino. Você vai encontrar isso a vinha, a lavoura. Você vai encontrar isso a terra, né? Isso tudo fala de reino. E nós, irmãos, como corpo de Cristo, nós estamos inseridos no reino. Amém? Você está inserido no reino. A palavra lavoura aqui, a palavra georgion, que significa campo cultivado. Campo cultivado. Isso me faz entender que eu estou sendo preparado para frutificar, porque eu sou uma lavoura em Deus, que Ele trabalha em mim, que Ele opera em mim, que Ele está a cultivar no meu interior valores, princípios, mudanças de dentro para fora, para que os frutos da justiça pela cruz de Cristo se revelem. Você está comigo aqui? Como eu posso pertencer a uma igreja naqueles padrões, naquela lista que eu disse? Quando eu permito que o Espírito de Deus trabalhe em mim como lavoura. Eu quero usar uma figura nas Escrituras, Lucas capítulo 13, se você quiser acompanhar do versículo 6 ao versículo 9. Lucas capítulo 13, do 6 ao 9, diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar o fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Quando eu olho para essa parábola de Jesus, eu encontro algumas figuras importantes. O homem é uma figura de Cristo.
A vinha é o reino. A figueira é eu e você. E o viticultor é o Espírito Santo. Quando eu olho para essas figuras, eu percebo claramente o Senhor Jesus. Ele é o Senhor do reino. Amém? Você crê nisso? Ele é o Senhor do reino. Ele é o homem que está a gerenciar, governar o reino dele. E nesse reino nós somos as figueiras. Nós somos aqueles que dão fruto. Numa outra parábola, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Estamos conectados nele. Mas o que eu quero trazer para o seu coração, que quando nós queremos pertencer a uma igreja que ama, que perdoa, que acredita, que não julga, que não condena, que não divide, mas uma igreja que anda em unidade, nós devemos entender que Jesus, o Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor da vinha, Ele quer encontrar fruto em mim e em ti. Ele virá para buscar os frutos. Ele virá para ver se há frutos. Ele virá para ver se a justiça por meio da cruz nos transformou para frutificarmos. Ele virá para olhar se nosso proceder, as nossas atitudes, elas estão condizentes com a verdade do reino ou com a verdade do evangelho do reino. Ele virá. É possível viver uma igreja sarada, restaurada, curada? Sim, é possível, quando eu decido me responsabilizar com a edificação dessa igreja, cooperando, mas permitindo que Ele, sendo eu uma lavoura, trabalhe em mim. Agora o que me causa temor, queridos, e eu quero trazer isso para a sua consciência. Ele tem a autoridade de arrancar pela raiz. Ele tem autoridade para cortar da videira. A Bíblia diz isso. Ele tem essa autoridade. Porque é Ele que é dono do reino. Ele tem. E amados, não pense que Ele não corta, não pense que Ele não poda, não pense que Ele não arranca, porque Ele faz. E há exemplos bíblicos diversos que nós podemos perceber. Pessoas sendo arrancadas do reino, perdendo o reino, saindo do reino. A Bíblia está cheia disso. Pessoas que não entenderam o movimento da unção do Espírito e pecaram contra o Espírito Santo. É só lembrar de Ananias e Safira. Ananias e Safira foi julgado na nova aliança. O julgamento de Deus, Deus não julga mais, não. Então esqueceram de contar para Pedro, como diz o meu pastor, que não podia liberar aquele tipo de palavra. Pior ainda, esqueceram de lembrar o Espírito Santo que ele não podia trazer julgamento na terra. E a palavra do Senhor diz, Pedro fala para Ananias e Safira, não foi a homens que mentiram, mas foi ao Espírito Santo. E eles morreram. As pessoas olham para Deus e elas dizem, Deus é amor. Sim, de fato Ele é todo amor, mas devemos lembrar que Ele também é Pai e corrige o filho que ama. Sabe, eu quero trazer isso para o seu coração. Esse Senhor, Ele é fogo consumidor, Ele não mudou. Esse Senhor, nós teremos uma prestação de contas com Ele. Ele não mudou. O tribunal de Cristo, o trono branco existe e todos nós compareceremos diante dEle. E nós precisamos nos preocupar agora com a igreja que eu e você estamos a edificar, ou com a igreja que eu e você devemos pertencer. Com todas as características que nós podemos absorver. Ou seja, o Senhor está cuidando do reino dEle. Ele está a olhar para mim e para ti como figueira. E Ele está a observar. Onde estão os frutos? Onde estão os frutos de justiça? Onde estão os frutos? Onde estão? Aonde estão? Mas louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que Deus é longânimo. Ele é longânimo. Alguns irmãos cristãos confundem longanimidade com impunidade. São coisas distintas. Ele é longânimo, mas Números capítulo 14 diz que Ele não deixa de punir.
E nós vemos isso na Bíblia. Louvado seja Deus, porque Ele é longânimo. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo intercede por mim e por ti, com gemidos inexprimíveis. E Ele fala para o Senhor: Jesus, deixa eu cavar um pouquinho mais. E quando eu entendo sobre cavar, nós estamos falando de raízes. Raízes. A Bíblia diz que se as raízes são santas, todos os ramos serão santos. E a minha pergunta nessa manhã, nesse ponto de sermos a lavoura de Deus, as suas raízes ou estão no reino para receber vida do reino ou não? Não há vida do reino no mundo. Não há vida no reino no padrão do mundo. Não há vida no reino pensando como o mundo pensa. Não há vida no reino agindo como o mundo age. Não há vida no reino se relacionando com as pessoas como o mundo se relaciona. Mas quando eu estou plantado no reino, eu amo, eu perdoo, eu peço perdão, eu me humilho, eu abraço, eu choro, eu não acuso, eu não condeno, eu não firo, eu não uso a minha boca para maldizer. Pelo contrário, a vida do reino está em mim. A vida do reino está em mim. Então o Espírito Santo vem e ele começa a cavar em mim e em você. Ele começa a cavar. Espera, deixa eu ver como estão essas raízes. Essa raiz aqui está podre. Essa raiz está podre. Deixa eu colocar o esterco, é a figura da palavra. Deixa eu colocar palavra, deixa eu avivar a palavra no interior. Deixa eu fazer com que a palavra permeie o interior dessa figueira, dessa vida. E deixa eu trabalhar, deixa eu trazer revelação, deixa eu trazer alinhamento, deixa eu mudar essa mente, mudar esse coração, mudar esse emocional. Sabe, o Espírito Santo, ele vai cavando em volta de mim, de você, e ele vai fazendo a palavra de Deus que habita em nós mudar o nosso coração, mudar nossa mente, e a gente vai sendo transformado. E quando a gente vê, os frutos estão a aparecer. Você já viu uma árvore de laranja gemer para que uma laranja nasça? Quem já viu? Alguém aqui já passou do lado de uma laranjeira e ela está assim? Não. Porque há nela um potencial de frutificação. Deixa eu te dizer, há em ti um potencial de frutificação, é o Espírito Santo de Deus. Então deixa Ele cavar em você, deixa Ele entrar onde você não tem permitido, deixa Ele tocar onde você não tem deixado Ele tocar, e você vai ver que assim como todos nós deixando esse mover do Espírito, nós seremos transformados. Então nós vamos ser a igreja que nós queremos pertencer. A igreja em que eu vou olhar no olho do meu irmão e eu não tenho nada contra ele, ele não tem nada contra mim. A igreja que eu vou olhar pro meu irmão e eu não vou desferir palavras, e não vou falar palavras, eu não vou ferir, eu vou amar, eu vou suportar. Ele está fraco hoje, eu vou orar por ele. Hoje ele pecou, vem aqui, você pecou sim, Jesus perdoa você, e eu estou aqui para andar junto. Eu sei que você está fraco, mas me abraça, vamos andar, eu quero andar com você. É assim que Jesus faz conosco, amados. É assim que Ele fez comigo, é assim que Ele faz com você. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E não só isso, pratique aquilo que eu vos dei, o que eu vos entreguei. Amém? Permitiu o Espírito Santo. A terceira coisa que nós percebemos aqui, na vida cristã, a primeira, nós somos cooperadores, estamos a trabalhar juntos com Deus. A segunda coisa, nós somos a lavoura, Ele trabalhando em mim para que os frutos apareçam. E a terceira coisa é edifício. A palavra edifício, oikodome, significa o ato de construir, processo de edificação, ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria cristã. Você é responsável pelo crescimento do irmão que está do seu lado, mas você também é responsável pela queda do irmão que está ao seu lado.
Nós devemos escolher de que lado nós vamos estar. E eu não vou cantar aquela música do Rebanhão de novo. De que lado você está? Cantei só um pedacinho. Você lembra, né, Daniel? É do nosso tempo. Quem lembra aqui da música do Rebanhão? De que lado você está? Lembrou? Era boa essa música. Mas eu não vou cantar não. Já paguei esse mico uma outra vez. Então você deve se importar sim com o que as pessoas pensam a teu respeito. Você deve se preocupar sim com o seu testemunho de vida. Você deve se preocupar sim para não se tornar uma pedra de tropeço. Porque você quer crescer. E isso me faz ir para esse aspecto do edifício. Nós estamos sendo edificados. E o que eu entendo é que eu estou sendo construído. Eu não estou pronto. Eu estou sendo construído. Quantos estão a ser construídos aqui? Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22 diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que lindo. Eu e você somos edificados e crescemos para santuário dedicado ao Senhor. Dedicado é consagrado, pertencente. Alguém é dono da minha vida. Alguém é dono da minha vida. Eu não sou mais dono de mim mesmo. Por isso o apóstolo Paulo dizia e nos ensina nas Escrituras: eu não vivo mais para mim mesmo e nem mim mesmo, mas é Cristo que em mim vive. Cristo que em mim vive. Cristo que em mim vive. E esse Cristo, ele quer trazer vida. E amados, essa igreja que eu sonho pertencer, ela existe sim. Esse potencial de uma igreja com essas expressões existe. E deixa eu dizer, essa igreja está diante dos meus olhos. Essa igreja é você, que eu olho daqui de cima. Essa é a igreja curada, essa é a igreja restaurada, essa é a igreja que não condena, que não acusa, essa é a igreja que não se ufana, essa é a igreja que não se aspera, essa é a igreja que não divide, essa é a igreja que não se alegra no mal, que não se alegra na dor, essa é a igreja que não se compraz do falatório iníquo do mundo afora. Essa igreja não se une com pessoas que não querem ter uma igreja curada, ou querem ferir a igreja, matar a igreja, sabe? Essa igreja existe, essa igreja é eu e você, somos nós. Essa igreja é o irmão que está do seu lado, olha para ele e fala: você é lindo, hein? Tudo bem, tem alguns irmãos que às vezes não são tão bonitos assim, mas em Cristo isso é verdade, amém? Eu, por exemplo, eu acho que em Cristo eu sou bonito. Agora, a minha esposa acha que eu sou bonito sem Cristo também. Eu não sei como eu consegui essa proeza, mas deu certo. Mas nós em Cristo somos perfeitos, nós em Cristo somos acabados, nós em Cristo somos santos, nós em Cristo somos restaurados, nós em Cristo somos novas criaturas, nós em Cristo somos abençoadores, nós em Cristo somos abençoados, nós sem Cristo somos nada. E você precisa absorver essa perspectiva. A pergunta nessa manhã é: você deseja pertencer a essa igreja? Você deseja pertencer a essa igreja? Então é sua responsabilidade edificá-la com essas características. É você que decide hoje. E deixa eu lhe dizer, o que eu mais pedi para o Senhor nesses dias a respeito dessa palavra: que um espírito profético de temor caia sobre nós. Que o temor no nosso coração volte a ser vivificado, para nós entendermos de uma vez por todas que nós somos responsáveis por uma igreja curada.
que é nós que edificamos uma igreja sarada. Porque a igreja somos nós. A igreja é eu e você conectado pelo vínculo do amor em Cristo Jesus. A igreja é eu e você aliançado pelo sangue de Cristo. A igreja somos nós. Nós. Não somos igreja sozinhos, somos igreja juntos. Nós. Com as nossas diferenças. Com às vezes nossos distanciamentos, mas não deixamos de ser igreja. Nós somos igreja, nós somos igreja. Sabe, queridos, eu entendo que não há como avançar se estamos feridos. Primeiro se cura uma ferida e depois se avança. E claramente no meu coração, nesses dias orando, o coração do homem é enganoso, mas claramente o Espírito do Senhor testifica no meu coração, que nessa casa, neste culto, haveriam pessoas feridas. Feridas. Entristecidas. Pessoas que foram feridas por líderes. Pessoas que foram feridas por irmãos. Ou até mesmo pessoas que se acharam que foram feridas porque ela tinha uma ideia emocional equivocada sobre alguma coisa dentro da igreja, e as pessoas começaram a pensar que a igreja é que fere. A igreja não fere, quem fere são pessoas. E nessa manhã o Senhor testificou meu coração, falou claramente comigo, que há pessoas feridas nesse lugar, com a igreja. Mas não é com a igreja que você está ferido. Você está ferido pelas pessoas que não entenderam isso que eu preguei nessa manhã. Que não entenderam o seu papel de restaurar, de curar, de servir, de renunciar o seu próprio egoísmo para amar o outro como Cristo ama, para servir ao outro como Cristo serve, para cuidar como Cristo cuida, para proteger como Cristo protege. Então, amados, nessa manhã, eu quero mesmo ousadamente, profeticamente lhe fazer um convite. Talvez seja até 2. Se você tem pensado em abandonar a igreja, reconsidere. Se você entrou nesse lugar, talvez hoje, pensando que essa seria a última reunião, se Deus não falar comigo, reconsidere. Mas o meu apelo é, se você vasculhar nas suas emoções, e houver alguma ideia, algum pensamento, de que você está ferido pela igreja, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero fazer algo nessa manhã. Eu quero lavar os teus pés. Eu quero lavar os teus pés. Eu quero, como Cristo, me humilhar diante de você, me ajoelhar e orar por você. Eu quero lavar os teus pés. Porque eu creio numa igreja que cura e que sara. Eu creio numa igreja que restaura. Eu quero ser o primeiro a exercer esse lugar de descer para servir. Então sai do seu lugar, vem para cá. Olha, não fique a arrazoar, só levanta e vem. Sai do seu lugar, vem para cá. Eu sei que há pessoas aqui que tem muitas coisas na igreja, com líder, com irmãos. Eu sei que há. Se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Porque a dureza do coração atrapalha a operação da justiça em curar a alma, em curar o coração. Feche seus olhos aí, você que está aí, querido. Feche seus olhos. Pense sobre isso. Porque, querido, se você sair daqui hoje carregando os pesos de feridas e de dores, você não vai avançar, você não vai frutificar, você não vai crescer.
Pastor, você está trazendo alguma palavra de condenação? Não, eu estou trazendo uma palavra que é real. O Espírito Santo quer cavar no seu interior. O Espírito Santo quer curar você. O Espírito Santo quer tocar você. O Espírito Santo quer sarar seu coração. O Espírito Santo quer sarar você. O Espírito Santo quer sarar você, quer curar você. Sai do seu lugar, meu irmão. Não tenha vergonha, não tenha nenhum sentimento de acusação, não tenha nenhum sentimento de pesar. Olha, vem aqui, pode vir mais aqui ao lado, que eu quero descer, eu quero orar. Me ajudem trazendo esses irmãos mesmo para o lado aqui. Eu quero orar, eu quero orar por eles. Querido, sai do seu lugar. Eu insisto, se há no seu coração algum sentimento, se há um histórico de dores, de acusações, palavras de maldição sobre a tua vida que um líder lançou, alguém que te enganou na igreja, alguém que roubou algo de você, alguém que feriu o seu coração, sai do seu lugar. Agora, se há também no seu coração um desejo de desistência, sai daí e vem para cá. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos a Cristo diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai. Vem para cá, não se sinta condenado. Hoje nós estamos profeticamente dizendo: essa é uma igreja que cobre a dor, essa é uma igreja que cobre, que cura, essa é uma igreja que abraça, essa é uma igreja que suporta, essa não é uma igreja que estende e atira pedras, essa é uma igreja que edifica, que levanta. Eu insisto, se no seu coração ainda há algo, se algo está aí no seu coração, se você está a remoer algo no seu coração, querido, eu quero dizer, você precisa estar aqui. Vem para cá, vem para cá.